Olá a todos, meu nome é Felipe e há 10 anos essa temática do Enem vem chamando a minha atenção, porque é um momento único na sua vida formando do ensino médio. De antemão gostaria de agradecer então a oportunidade de trabalhar nesse projeto do Pré-Enem Digital da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, assim como seus parceiros. Agradecendo a todos então no nome da professora Geni pelo convite e pela possibilidade de contribuir com este projeto. Vamos lá para a aula? Bom, o meu objetivo aqui hoje é trabalhar um pouco as características da disciplina de filosofia dentro desta prova sistemática chamada Exame Nacional do Ensino Médio. Vou trabalhar quais são os principais autores da história da filosofia que mais apareceram nessa prova, assim como quais são as principais temáticas que envolvem esta prova como um todo. Dentro da área de filosofia, é claro. E, por fim, vamos falar um pouquinho o que é filosofia. Bom, você poderia me perguntar, o que cai de filosofia no Enem? Onde que eu encontro os conteúdos, os manuais para estudar para essa prova? Primeiro, não existe em lugar nenhum no edital, nenhum lugar que fale quais são os conteúdos necessários para você estudar. O que há são competências e habilidades que você deve estar provendo para realizar essa prova, que dentro da nossa área de filosofia está dentro da área do conhecimento ciências humanas e suas tecnologias. Não há como saber qual é o autor específico, qual é a temática específica. O que nós podemos fazer aqui é verificar as incidências e saber como essa prova é construída, como que as nossas questões são elaboradas. Cabe a você, candidato, ter a capacidade de articular adequadamente um determinado conceito, uma temática, a fim de tentar resolver os problemas das questões que lá estarão. É isso aí, um conselho de amigo. Confia no seu professor aí da escola. Aquele professor lá de filosofia das demais áreas, esse é o seu melhor amigo para te preparar para essa prova. Bom, nesse momento temos o seguinte. Para entender essas questões de filosofia no Enem, a gente precisa entender como é que o Enem foi construído ao longo da história. Trago aqui para vocês uma lista, um gráfico que diz o seguinte. Antes de 2008, a configuração do Enem era um pouco diferente da atual. O Enem era apenas uma prova diagnóstica. A partir de 2008, o Enem tomou um outro formato, uma outra amplitude. E com isso, dentro da disciplina de filosofia, o que nós temos? Nós passamos a ter questões que são inseridas com autores clássicos. Observem aqui o ano de 2012. Esse ano, registramos então 11 questões. 11 questões de filosofia. Algumas leituras, alguns teóricos, algumas pesquisas falam assim. Foi a partir desse momento que a filosofia passou a ter uma característica institucional. Ganhou fôlego dentro do ensino médio. Observem também que durante esses últimos anos, a filosofia vem oscilando entre 6 a 8 questões, com mais uma exceção e grande lá em 2019, onde passou novamente a registrar 12 possíveis temáticas trabalhadas. Nesse momento, aqui, tentei montar para vocês um pouquinho dos autores que foram aparecendo ao longo da história dentro dessa disciplina. Observem aqui que lá no ano de 2000, lá no antigo sistema que o Enem era produzido, já tinha lá o John Locke como uma questão. Entretanto, passando-se o tempo, a partir de 2012, já temos uma gama maior de autores que são fonte de conhecimento. Temos aqui, pessoal, autores que apareceram mais de uma vez. O porquê desse quadro? Não é para adivinhar qual questão que vai cair no Enem. Puder voltar para mim? Não é saber ou adivinhar qual autor. É estar preparado e saber quais são os queridinhos da banca, quais são os favoritos do INEP que poderão reaparecer nessa prova. Olhem lá, um fato muito legal. Agostinho, lá em 2018, apareceu com a questão dentro do período medieval. Novamente, lá em 2019, Agostinho passou novamente dentro dessas questões cobradas na disciplina de filosofia. Okay? Isso não é um indicativo de que esses autores irão cair novamente.
mas, sabendo qual é a incidência desses autores, eu posso estar preparado com as minhas leituras em dia. Nesse outro quadro, a gente pode ver um pouquinho mais tranquilo, organizados em temáticas, em autores, que são os preferidos da prova do INEP. Observem aqui, ética e moral é a campeã de questões. Ao lado de teoria política, são as que fazem parte das maiores questões cobradas de filosofia na prova do Enem. Tive aqui, então, a audácia, posso dizer assim, de tentar colocar ou destacar alguns autores, como Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, ao nosso outro lado, Habermas, Nietzsche, aqui embaixo Sócrates, Platão, René Descartes e Kant. Esses foram os que tiveram maior aparições nas provas anteriores. Pessoal, a gente também não pode deixar aqui de perceber o seguinte: temos outros autores ou temáticas que também caíram, que a gente não pode deixar para trás. Ou seja, precisamos conciliar todo o conhecimento adquirido ao longo dos 3 anos do ensino médio. E um detalhe, lógica nunca apareceu. Até então, os conteúdos de lógica, seja formal, seja simbólica, não apareceu nessa prova do Enem. Aqui uma questão. Vamos lá. O aluno vira para mim e fala assim: como é que eu posso ler uma questão de filosofia no Enem? Professor, eu começo lendo, o texto é grande, chega no final, eu não sei o que estava perguntando. Calma, a gente pode organizar algumas técnicas. Primeiro, olhou para a questão, tenta identificar algumas características. Um conselho meu, tenta ver qual que é a disciplina. Puxa lá, no seu cantinho, um lápis, filosofia. Automaticamente você vai passar a relembrar aquelas aulas que trabalharam com os professores lá na sua sala de aula. Qual o indicador de filosofia? Citação da obra de Aristóteles. Segundo uma dissertação de mestrado de Daniela Corrimão, em 2016, ela disse que 70% das questões de filosofia no Enem apresentaram autores clássicos. Olha lá, qual é a disciplina? De filosofia. Vamos lá para a pergunta. Como é que a gente consegue trabalhar com essa pergunta do Enem? Aqui, está lá, o enunciado. Imagine o seguinte, você tem que preparar um enunciado, tem que tentar entender ele primeiro. Metade do caminho está aí. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo... Muda essa pergunta, formaliza ela, faz ela mais pequena. O que é? O que é cidadania para os gregos? Encurtei minha pergunta. Terceiro passo. Entendeu? Pode voltar? Você entendeu? Entendeu a pergunta? Não estou perguntando aqui se você sabe da resposta. Se entendeu a pergunta. O que é cidadania para Aristóteles e para Tucídides? Vamos lá, volta, leia o texto com muita calma. Claro que a gente tem que ler com atenção e não pode perder tempo. Leia o texto. Agora nós vamos para as respostas. Aqui eu não vou tentar comentar passo a passo cada uma das questões. Óbvio que a resposta é participação política. O meu intuito é mostrar para vocês que a gente pode organizar alguns pontos para a gente melhor entender como essas questões podem ser lidas, para não haver aquele problema. Eu li e não entendi qual é a pergunta, portanto chutei. Não é com calma. Treine muito bem. Fazer simulados, isso vai te ajudar muito nessa questão de resolver uma questão de filosofia lá no Enem. Ok? Mais uma. Agora nós vamos para a parte de introdução à filosofia. Você que está me ouvindo aí, certamente deve ter lembrado, quando entrou no ensino médio, né, uma outra dinâmica, uma outra lógica, e dentro das novas disciplinas, você passa a ter, então, filosofia. Entra o professor com toda a sua avidez, vontade de ensinar, e aí, de repente, fala, temos agora filosofia. E aí você leva 1, 2, 3, 4 bimestres. Sai no final do primeiro ano e fala, mas eu não sei o que é filosofia. Fica tranquilo. Nós vamos levar uma vida para entender o que é filosofia. Algumas dicas que você precisa ter para saber o que é filosofia e não passar vergonha, principalmente na prova do Enem. Vamos lá. Em qualquer livro didático que vocês tenham aí, vocês vão encontrar essa expressão. Do grego, filo, amizade e sofia, sabedoria. Ou seja, nós temos o quê? Um amor pela sabedoria. Uma palavrinha criada aí
por Pitágoras de Samos, matemático, olha lá a matemática, lá no século 4 a.C. A filosofia, então, a gente poderia destacar algumas características, como amor pelo conhecimento, busca pelo saber, esforço racional para conceber o universo em sua totalidade, um modo de vida, um estado de espírito. Observe-se aqui a presença da filosofia socrática. Um exercício crítico de saber o porquê, o como, ou seja, a parte fundamental, teórica e crítica. Vou citar então uma passagem breve de Chauí, que diz assim: assim, uma primeira resposta à pergunta o que é filosofia poderia ser a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-lo sem antes havê-lo investigado e compreendido. Questionar aquelas coisas dadas como óbvio. Essa é a função do filósofo, fazer questionamento. Não é ser aquele cara chato, eu não quero. Não, o saber fazer um questionamento é buscar como as coisas podem ser compreendidas. Busca do conhecimento. Por fim, um último slide para a gente falar aí sobre uma definição sorrateira de filosofia, mas para a gente ter uma noção e um ponto de partida, tá assim, ó. A filosofia é entendida como a aspiração ao conhecimento racional. Gravem bem essa palavrinha racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem das causas do mundo e das transformações, das origens e causas das ações humanas e do próprio pensamento. Ok? Fechamos aqui, então, uma compreensão geral do que é filosofia. Fechamos aqui algumas pontuações. Busca pelo conhecimento, um questionamento teórico, crítico. Vamos lá para a nossa provinha do Enem. Temos aqui, então, uma questão de 2018. Legal? Passou lá. Mesmo esquema. E aí, de repente, estou lá fazendo as minhas resoluções. Entra quem? Merleau-Ponty. Elogio da filosofia. É filosofia, claro. E aí aparece assim. Vamos lá ler o enunciado. O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por... Vamos montar a pergunta? Vamos montar a pergunta aqui? Montamos assim. O que faz o filósofo? O que caracteriza a atividade do filósofo? Entendeu a pergunta? Tá mais calmo? Podemos ler o texto agora? Vamos lá ler o texto? Beleza? Tá assim, ó. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é um movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber. É um certo repouso neste movimento. Beleza? Qual é a função do filósofo? Olha lá, do saber à ignorância, da ignorância ao saber. Pensa comigo. Qual a resposta? É claro, aqui está fácil, vocês estão conversando comigo. Aqui vocês estão tranquilos, suponho que na sua casa... Suponho que tranquilo aí, escutando o professor tentando falar um pouquinho do que é filosofia. E óbvio, a letra D já está marcada. Mas vamos lá analisar esta questão de conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Ou seja, tem um padrão, tem uma fundamentação teórica e também não é buscar uma verdade que seja completamente absoluta. Apareceu a palavra absoluta na frente da função da filosofia, não é esse o caminho. Beleza? É isso, pessoal. Essa é a minha contribuição para vocês. Um pouquinho de como o Enem, ou como a filosofia apareceu no Enem. Muito obrigado, bons estudos e até mais.